Splendid. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Consciência. Hoje eu estou com um super convidado, meu queridíssimo Maurício Rondelli. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigada por ter aceito o convite e estar aqui de uma forma tão leve. Olha, Ana, estar aqui com você é um espaço incrível, desde que a gente se conheceu e foi se falando e as coisas vão acontecendo, então bateu assim num momento muito bacana da minha vida, é uma alegria estar aqui com você, que a gente pode conversar sobre consciência e já tomamos um cafezinho, Já daqui a pouco tomamos um vem outro. cafezinho? E aqui em Recife, né? Porque eu achei mais... A gente estava conversando sobre as coincidências, né? Da vida. É você estar aqui em Recife. Porque eu pensei várias vezes em lhe entrevistar em São Paulo, em algum lugar do Brasil, mas você está aqui dando uma classe maravilhosa que a gente vai falar, e na minha cidade. Então, assim, é presente em cima de presente. Eu estive em Recife já em dois momentos, né? Eu vim aqui com a minha filha bem pequenininha, com 8 meses, isso já tem 21 anos, e vim novamente com ela já um pouquinho maior, já numa prova de nado sincronizado, então a gente já tem uma visita na cidade, mas fazia muito tempo que eu não vinha a Recife, eu gosto muito daqui. E foi uma coisa assim que eu não esperava. Primeiro eu queria deixar aqui um beijo para minha amiga Patrícia Fantoni, que é fã de vocês, seu e de Cíntia, que foi quem me apresentou a vocês. Olha, Patrícia, só tenho a agradecer a confiança que Amiga. você tem de poder seguir o nosso trabalho e estar acompanhando e poder indicar às pessoas esse boca a boca, essa consciência, porque ela deve ter percebido que você mudou. Então, quando você muda, quando você escolhe, é o convite para que outros escolham. Então, gratidão imensa pela sua confiança e sua vulnerabilidade de poder nos indicar. Gratidão. Beijo, Patrícia. Mas assim, Maurício, quem conhece seu trabalho, né, que tem seu Instagram, seu YouTube, já sabe que você é CF, que você faz fundamento, 3 dias de corpo, atendimentos. E já vi você em outros podcasts falando sobre o modo barras, né? Isso. Sobre Access Consciousness. Quem sabe, quem conhece você, sabe a quem você é ligado, que é Access Consciousness. Mas assim, vamos falar uma coisa diferente, não diferente, né? A gente especificar o que me conectou a você. Que eu disse, vou falar depois. Primeiro, quando Patrícia falou do João Deli, falou sobre o fundamento, da energia de vocês. E eu comecei a fazer alguns workshops seus. Sim, esses workshops, amiga, desculpa, mas Não, eu sei. não tem pouca coisa não. Ali a gente chama de intro, mas de intro não tem nada. São todas situações que eu vivencio na minha vida que eu compartilho com vocês. São temas que vêm de tremenda contribuição. Então tudo ali é muita verdade, tudo ali é muita presença. Gratidão. Como é que foi pra você esses workshops? Pra mim foi muito forte, porque assim, no momento eu não ia fazer fundamento, né? Fundamento era presencial, você sempre estava à distância. A forma que eu encontrei de me conectar foi esses workshops à distância, né? Sobre Clube do Livro também. O primeiro que me chamou muita atenção foi a Dama, né? Que você fez, depois de um atendimento O comigo. da Dama foi uma virada de chave. Esse ano eu comecei já desde janeiro, foi o Retorno do Cavalheiro. E aí veio a Dama, veio Projeções e Expectativas, hoje a gente está com o corpo certo para você. Então esses clubes do livro, eles estão sendo gratuitos, presença para todo mundo vir, compra o livro e vem para o clube. Às vezes 3, 4 encontros, né? Agora com o corpo certo para você ainda vamos para o último encontro. E a gente vai juntos, conversando sobre o livro e trazendo o que tem de mais recente, né? A gente chama de ponta criativa. Então os processos mais recentes, como Estrutura, 5 Grandes, eles vêm junto do livro, pois eu, como CF, é permitido que a gente possa complementar ali o que está vindo à tona. Então é muito rico. A pessoa fala, nem parecia que eu tinha lido o livro. É verdade. Eu vou só fazer uma apresentação para as pessoas que não sabem o que é Access, né? Okay. Access Consciousness e o que é ser CF. Então fala um pouquinho da tua história de Access, o que é Access e o que é ser CF, para poder voltar como foi que eu me conectei a você. O Access ele é uma técnica bem interessante, de 32 pontos na cabeça, que chama-se barras de Access. Durante essa aula, né, ela tem uma parte teórica e uma parte prática. Na parte prática, você aprende os pontos, que dá um relaxamento, uma liberação de pontos de vista, vai te dar uma clareza maior para o seu viver. E a parte teórica, ela se estende por outras classes. E aí vem a classe, o fundamento, que trabalha mais ferramentas pragmáticas de uso no dia a dia. Você vem depois 3 dias de corpo, ferramentas de processos corporais com toque com as mãos no corpo. E vai avançando o curso de entidades. O Access tem uma gama bem grande de contribuições além dos 32 pontos. Eu encontrei em 2017, num momento bem atribulado na minha vida, a gente chama de ponto de ruptura. E ali, na primeira sessão que eu recebi, parecia que se abriu algo para mim.
se abriu aonde eu comecei a olhar o que eu não tinha visto, que a gente chama de possibilidades que eu não tinha considerado. Minha vida mudou completamente e continua mudando. Eu tenho, assim, escolhas diferentes a cada 10 segundos, que é uma das ferramentas que a gente trabalha. E foi avançando. Quando nós vimos, o Gary estava vindo para o Brasil. Aí eu fiz uma classe o Fundamento e fui para a classe com o Gary. Gary veio com Simone Milazas, foi muito legal, foi a primeira classe da Simone junto com o Gary, chama-se CFP hoje. E conhecer o Gary foi muito bacana. Conheci a filha dele com 3 dias de corpo, a Grace. Então, em 2018, o DEM veio para o Brasil com Síntese Energética do Ser. Gente, conhecer o DEM Uau! é antes e depois. Receber um abraço do DEM mudou a minha vida. Realmente, esse abraço, e hoje acho que é dia do abraço, hein, se eu não me engano. Ah, então vamos dar um abraço. Hoje é dia do abraço. Então, esse abraço com o DEM, essa troca energética, essa comunhão que a gente tem com a consciência, fez muita diferença. Quando eu fui olhar, isso me identifiquei tanto com a técnica, já estava dando aula como facilitador de barras, faltava apenas mais uma classe para poder dar aula de fundamento. Aí eu e Cíntia fomos para Carolina do Norte, em Charleston, para fazer a classe de Sinfonia de Possibilidades, que era um sonho, vivenciar a energia da sinfonia. De lá nós fomos para Roma, fizemos a primeira certificação em 2018, e desde 2018 eu dou aula de fundamento. Estamos na classe 118 de fundamento. Saí da Fundação Getúlio Vargas, onde eu estava trabalhando na área de engenharia de custos. Saí da faculdade de engenharia, foi a minha 4ª faculdade, então fiz Química, Educação Física, Administração e Engenharia. A engenharia ficou faltando 2 semestres para formar. É um engenheiro. Cara, mas é muito gostoso ter esse amplo conhecimento de tudo, né? Então, embora a minha parte técnica, a minha parte racional seja muito forte, essa parte também de energia, de perceber também é muito grande. Quando eu fui me ver, eu conectei com a minha adolescência. Já com a minha mãe, eu já mexia com radiestesia, com PNL, com análise transacional. Eu tive uma iniciação nessa área de terapia com a minha mãe e foi muito legal, sabe? Poder reconectar com isso, reconectar comigo. E hoje está viajando o Brasil inteiro, presenteando as pessoas, né? Nosso contato tem uma energia tão gostosa, que você falou, o atendimento, os workshops, isso para mim. Então, CF é o começo de uma nova jornada. Aí eu me especializei já em entidades, fui CF de entidades, em voz certa para você, já fui Alegria dos Negócios, e hoje eu estou com 3 dias de corpo, que é essa classe linda que a gente vai estar dando pelo Brasil todo, e estou no caminho de uma nova certificação, que é a Abertura de Sinfonia. Já são 28 classes, no mínimo 50, para você ir se apresentar para o DEM no final do ano, para ele dar o aval. Uau. Então, daqui até novembro, eu estou no caminho da Abertura da Sinfonia. Por enquanto, só tem uma pessoa no mundo que faz, que é o Anthony. Mas vamos ter no Brasil lá. Escolho ser o segundo. Escolhemos um brasileiro. Então, eu estou nesse caminho, visitando as cidades, com abertura de sinfonia, com barras, com facelift. Eu dou praticamente todas as aulas básicas, né, do Core. Eu quero fazer uma classe de barras com você. Barras é pra lindo. me tornar facilitadora, falta Nossa, uma. Seja bem-vinda. A classe de barras eu tenho feito ela em 2 noites, que cabe para quem está trabalhando. Sim. Agora em São Paulo eu tenho uma dia 30 e 31. Olha. Olha a provocação. Mas, assim, bacana, né, Maurício? Vou lhe contar como foi que eu me conectei fora a indicação de Patrícia. Como é? Porque esse papo da gente vai ser um pouco, que eu tô percebendo que vai ser um pouco diferente. Que a gente vive num mundo onde a gente se desliga do nosso corpo. E o corpo, ele tá falando com a gente. O que faz sentido pra gente e o que não faz sentido pra gente a cada 10 segundos. Isso. E eu tava passando por um momento, a gente faz assim, com as batidas do coração. E eu tava passando por um momento, assim, interessante. Né? Mas como você mesmo diz, depois que a gente entra em Access, a gente não dá círculos assim, é uma espiral. É uma espiral. A gente acha que voltou para o mesmo lugar, mas você já está melhor. Já está melhor. Então a gente se levanta ou a gente cai em si, cai na consciência de que aquilo não é bem assim, é assado. Uhum. E eu estava deitada no sofá da minha casa. Porque tem hora que a gente estuda tanto, eu adoro estudar, né? Eu estudo física quântica, mas tem hora que o corpo diz assim, tá bom, agora é hora de relaxar. E aí eu deitei. Naquilo que eu deitei, eu dei aquele cochilinho de 5 minutos. Foi em Nárnia e voltou. Em algum lugar. Algo me acordou. Me levantei, sentei e andei. Falando sério, quando eu abri o Instagram, né, que hoje a gente acorda, a gente não bebe água, não, a gente abre o Instagram. Isso era no meio da tarde, noitinha. Aí você estava entrando numa live falando sobre os sussurros do corpo. Isso.
Ah, isso é muito lindo. Foi o meu corpo que sussurrou. Você se levante, tem algo novo para você. E daí em diante eu comecei a me conectar a você e a gente marcou. Eu já estou no terceiro atendimento, né? E cada vez é um espaço bem bacana que se abre, que o que eu vou falar aqui não é por você estar presente aqui comigo, é que eu achei, como eu já passei por muitos terapeutas e muitas vivências, eu senti muita presença, mesmo à distância, a sua energia muito presente comigo, né? A ponto de realmente a coisa se desdobrar e criar espaços que eu nem imaginava. É porque o atendimento de Access, ele é com você. E você está em todos os lugares. E o seu corpo está conectado a você. Então, quando eu acesso você, algumas pessoas chamam de campo, eu acesso você sem julgamento, em total presença e comunhão. Então, as coisas vão surgindo naquele bate-papo do atendimento, e a gente vai fazendo perguntas, e vai sendo a pergunta, e vai navegando, e as coisas vão vindo lá de baixo. E as coisas vão vindo lá de baixo e o corpo começa a conversar com você. Agora, em julho, vai ter a classe Sussurros do Corpo. Oxe, ele também é um livro. Pode fazer? Pode. Pré-requisito Fundamento em 12 meses, que você já tem. Já tem. Então, essa classe é linda, é um dos pré-requisitos para renovação de 3 dias de corpo. Todo ano a gente tem que fazer um Sussurros do Corpo. Eu fiz a primeira, teve a segunda, a terceira, essa é a quarta classe de Sussurros do Corpo. Esse espaço dos Sussurros do Corpo, de você poder escutar as minúcias, aquele pouquinho que o corpo te fala, em meios de uma mão gelada, às vezes com um aperto no peito, um embrulho no estômago, um nó na garganta. Essas coisas nós chamamos de explantes, são assim nos seus corpos sutis, memórias e pontos de vista que você guardou, que às vezes você não tem como isso aparecer em nenhum instrumento dessa realidade. É apenas uma conexão profunda com você, e aí você tem um facilitador que facilita que você acesse isso. O nosso papel é empoderar você a perceber você por você mesmo. E isso está acontecendo nos seus atendimentos. Cada dia você está mais sendo você, se conectando com seu corpo, com menos julgamento. Agora, no Corpo Certo para Você, tá lindo. É um livro sensacional que eu super recomendo. E que eu tô lendo ele. O Clube do Livro tá show de bola. Dá tempo de vocês virem na próxima terça-feira. É o último dia, ainda dá tempo de entrar e pegar os anteriores. Ontem eu fiz o Clube do Livro do Como Se Tornar Dinheiro. E uma das pessoas entrou e falou assim, olha, eu entrei agora, mas assisti os anteriores. Eu fiz uma maratona. Falei, amiga... Então, deu vucu-vucu, né? Ela falou, deu. Deu dor de barriga, deu insônia. Porque mexeu em um monte de coisas de pontos de vista. Eu falei, depois você foi pro Clube do Livro do Corpo? Ela falou, isso. Então, ela fez a maratona do dinheiro e foi pro Corpo Certo. Zerou. Então, os 2 livros estão disponíveis para vocês. Você pode entrar para o Clube do Livro do Como Se Tornar Dinheiro, que vai dar uma mexida em pontos de vista que estão entranhados na gente desde a infância, de outras vidas. E aí você vem para o Corpo Certo, que está lindo, está um espaço incrível de não julgamento, de ferramentas. O Gary é maestro nessas coisas, sabe? Então, nós estamos nesse momento com a possibilidade de você acessar mais consciência com total facilidade, né? O Clube do Livro é inclusivo, sabe? O Gary tá com o do Ideal Utópico também. Tem muita coisa bacana aí de Access para vocês. Independente das classes, Fundamento, 3 dias de corpo, vocês são sempre bem-vindos na Introdução à Sinfonia, barras, os workshops. Eu vou estar agora bem nova série de workshops. Vem. Os workshops são maravilhosos, são disruptivos. Nossa, são incríveis. Inclusive para vocês, né? Os facilitadores. Pra mim, Cria um espaço eu novo. vivencio esse espaço, né? Então, às vezes eu trabalho de manhã, de tarde, de noite. Sim. E tô zerado à noite. Aí vem as temporadas de taster, de degustação de sinfonia à noite. Então, ontem nós falamos sobre isso. É como se você girasse uma rodinha, um moinho, como se fosse uma usina hidrelétrica. Você deixa o fluxo passar. O rio tá correndo e você tá gerando energia. Chega no final do dia, você tá bem. Você não tá cansado porque atendeu pessoas. Você não tá cansado porque fez classes. E sabe qual é o nome que eu dou pra isso? Não. Alegria remunerada. Alegria remunerada. Qual é a sua alegria remunerada? O que você tanto gosta e pode receber por isso que você ainda não considerou? Exatamente. E essa questão do corpo, né, Maurício? A gente, Brasil, né? O corpo nosso é muito exigido por pontos de vista estéticos, de juventude, que a gente tem que estar sempre bem. Nosso Brasil, ele tem muito isso de corpo, até pelo clima, da exposição do corpo, enfim. Olha, eu tive viajando ano passado, o caminho do maestro me levou a algumas cidades, e uma delas foi Berlim. Eu fui fazer uma classe de sinfonia com Den, depois fui a Roma fazer a do maestro. Cultura é algo muito interessante. Então, eu gosto de sauna, gosto de piscina, gosto de esporte, e eu fui na sauna
lá em Berlim, Sim. lá no hotel, né? Um hotel super bacana que a gente se hospedou. Quando você chega na sauna, a sauna é mista e tá todo mundo pelado. E na piscina tá todo mundo pelado. É mãe, criança, papai, vovô, vovó. Gente, é um respeito pelo corpo, é um não julgamento, é uma energia tão gostosa você poder ter as pessoas numa cultura em que isso é presente. Eu tive no Japão, também tem isso no Japão, tem saunas mistas e você vai lá e vai naqueles ofurode. Gente, então, quanta pressão tem aqui no Brasil, aí muito da religião, dos costumes Latinos, né? e outras situações, né? Eu falo muito, as pessoas no Brasil acham que ser gente boa tá dando mole. Isso é uma diferença muito grande. Gente, eu sou o que Ser sou espontâneo. espontâneo, sou leve, mas não necessariamente estou dando em cima de você. Exato. Isso é muito bacana, porque com Access, com a gente não ter esse julgamento, nos permite ser quem nós somos, independente de ficar preocupado o que o outro vai achar. E se passou do riscado, você fala, olha, não é bem isso, acho que você entendeu errado. Isso, você interpretou Você errado. interpretou errado, não é bem isso aqui, eu estou sendo o que eu estou sendo. Não tem Alegre, divertido, leve. né? A gente chama isso de agendas, o Den deixa isso muito claro. Sim. Às vezes a gente tem agendas com pessoas de outras vidas. E parece Fale que mais você sobre já isso. conhecia ela há muito tempo. Então você pode ter agendas com pessoas que você fala assim, não fui com a cara dessa pessoa. E você pode ter agendas, nossa, parece que eu te conheço há muito tempo. São somente agendas, são somente compromissos que você tem marcados. Por exemplo, eu dou esse exemplo assim, eu venho no meu celular, se eu Sim. apertar aqui a minha agenda, tem um compromisso que eu marquei, de estar aqui no podcast. Mas às vezes aparecem compromissos que não fui eu que marquei. São compromissos automáticos que vêm, por exemplo, dia do memorial americano. Não fui eu que marquei, mas apareceu na minha agenda. Quando eu reconheço uma agenda com alguém, tanto de não gostar, ou de alma gêmea, seja o que for, eu tenho escolha. Não é porque eu tenho uma agenda que eu tenho que ir. Então o Den falou sobre isso. Estava aqui no Brasil, no ISB, ele falou, olha, apareceu uma aluna que queria fazer sexo comigo. Uau. Aí ele perguntou, isso é uma agenda? Ela falou, eu tenho uma agenda, eu quero fazer sexo com você. Ele falou, tudo bem, eu escolho não ir. Não é porque você tem uma agenda que quer fazer sexo comigo que eu tenho que fazer sexo com você. A agenda é sua, não é A agenda minha? é sua, você quer fazer sexo comigo, mas eu tenho livre-arbítrio. Eu escolho diferente. Muito obrigado, me encontro numa próxima vida. Nessa não vai rolar. Reagendaremos para a próxima Nessa vida. não vai rolar, porque eu tenho escolha. Então, às vezes, você está passando, se escondendo, se bloqueando para não aparecer, e é simplesmente uma agenda que você tem escolha. Deixa as coisas claras. A gente chama de acordo e entrega. O que exatamente você deseja de mim? O que exatamente você requer de mim? Não deixa subentendido. Bota as cartas na mesa. Falei, olá, tudo bem? O que exatamente você deseja? Então, uma mulher muito bonita vai apresentar e a gente fala sobre assédio. Sim. E assédio acontece. Você fala, só um minutinho, por favor. O que exatamente você deseja de mim? Qual o nosso combinado? Então, Não precisa muitas vezes fazer um escândalo, é só chegar e se colocar. se posiciona. Aí entra o livro da dama. Uma dama sabe se posicionar. Um cavalheiro sabe se posicionar. E aí veio outro livro que foi Projeções, Expectativas, Julgamentos, Conclusões, Separações e Rejeições. Então, você às vezes tem uma presunção que vão fazer isso. Você acabou de criar energia para que isso aconteça. Se você tem os 5 elementos da intimidade, confiança, gratidão, honra, vulnerabilidade e permissão, você tem o que nós chamamos de autoestima. Repete, Maurício, que eu acho que está faltando um negócio desse. Você está tão bem com você, que você vai lidar com qualquer situação que seja. Então, de boa. De boa. De A pessoa boa, vem, não é coçando a cabeça não. A pessoa vem, te elogia, você fala muito obrigado. O que você deseja aqui? Eu quero fazer sexo com você. Olha, hoje não. Muito obrigado por você ter desejo por mim, tudo bem. Você sabe separar uma coisa da outra. A gente pode continuar a nossa relação de trabalho? Ok, você quer... É só interesse mesmo? Então, com clareza e com informação, né? Honra, gratidão, confiança, vulnerabilidade e permissão. Essa permissão é que pega. Permissão é o interessante ponto de vista. Cada um escolhe o que escolhe porque escolhe o que escolhe. E se eu entro em permissão com a escolha do outro, eu não tenho que me bloquear em relação ao que o outro está escolhendo. Ele tem o livre-arbítrio do outro. Nem também você vai deixar de escolher. Só que vulnerabilidade não é ser um capacho. Vulnerabilidade é você ser quem você é, mas passo riscado. Passo daqui, você fala, parou. Só um momento. Isso não funciona para mim. Que outras possibilidades temos aqui que a gente ainda não considerou? Então, é uma presença, é um adultecimento, é um amadurecimento que se requer em muitos momentos. E assusta, né? Olha, eu acho que esse é o papel da dama, esse é o papel do gentleman. O cavalheiro, ele sabe se posicionar. Ele pode ser um cavalheiro, pode ser educado, pode ser gente boa, mas não está dando mole.
A dama pode ser educada, pode ser gentil, também pode ser forte, também pode ser delicada. E também, passou do riscado, você fala, ó, parou. Esse é o meu espaço. Então, essa presença aqui no Brasil é muito importante nas áreas de trabalho, na área de amizade, dentro da própria família. E isso você se permite ser o espaço que você permite que os outros escolham o que escolham e você pode escolher o que você escolhe. Axis é sobre isso. Sobre não julgar e incluir. Agora, se eu não estou julgando e estou incluindo, não necessariamente eu vou fazer tudo que todo mundo quer. Sim. Então, às vezes a pessoa vem, você é do acesso à consciência, vou usar e abusar de você. Não. Não. Nesses workshops a gente trabalha muito com o que a gente chama da encarnação consciente. Então, ter um corpo, que a gente estava falando sobre corpo, e ter esse ser que toma conta desse corpo, né? Essa alma, podemos dizer assim. Essa união, essa comunhão dos dois, permite que você acesse informações, né? A gente falou sobre isso ontem, saberes que só você sabe. Ninguém mais tem a união, né? Como se fosse uma digital, a assinatura de você e do seu corpo. E aí, nesse espaço de intimidade, nesse espaço de contribuição, que contribuição você pode ser para uma pessoa se você é a única pessoa que não resiste e reage, não alinha, não concorda, não tenta provar nada, e é apenas espaço por estar lá. Isso a gente trabalhou na introdução à sinfonia. Sim. Ser espaço. Que maravilhoso esse... Nossa, introdução à sinfonia, que eu tô aí já com 28 classes, tô indo para a 29ª agora esse sábado aqui em Recife. Você se torna um espaço tão grande que você acessa as energias do campo da pessoa, de quem a pessoa é, né, dos corpos sutis, dimensões, realidades, e já estão chegando os relatos daqui da turma de domingo. Primeira noite que eu durmo tranquila, os relatos de Ribeirão Preto, fui trabalhar e foi leve meu trabalho, uma dor no meu ombro sumiu. As mágicas vão acontecendo a partir das escolhas das pessoas serem mais espaço, menos resistência. Então, o Axis, além dos 32 pontos, te oferece possibilidade de um autoconhecimento gigantesco. E eu estou nele desde 2017. E cada dia eu estou avançando mais. A cada classe que eu escuto de novo, a gente grava nossas classes. Cada vez que você escuta, parece que nunca tinha escutado, parece que nunca tinha visto. É como os manuais, né, das classes. Quando você abre assim, parece que não existia aquele texto, de repente ele brota assim na sua frente. Olha, a gente conversou uma coisa mais cedo. A gente já conversou tanta coisa. Olha o tempo. Não te falei que eu ia manipular o tempo? E tá com tempo. Olha só. Menina, é isso. Quando você é espaço, a gente Incrível. muda o tempo. Minha gente, eu tenho que deixar gravado Você isso estava aqui. preocupada. Eu estava preocupada com o tempo, porque é uma oportunidade dessa ter Maurício Rondelli aqui comigo. E a gente estava com o tempo bem certinho, né? E eu quero aproveitar ao máximo. Ele disse, não se preocupe, eu manipulo o tempo. Assim, enquanto eu manipulando o tempo, só tá... Então, a manipulação do tempo é uma coisa que todo mundo só não reconhece. Então, se você puder reconhecer que tem dia que você faz um monte de coisa e tem dia que você não faz nada. Por quê? Ué, É o espaço de consciência? é justamente o espaço de consciência. É o controle? Exatamente. Ou é quando você... Quando você relaxa, dá tempo de tudo. Então, a contração, essa busca frenética por isso, por aquilo, só faz... Pelo precisar, né? Fica muito mais rápido. Você relaxado, as coisas se resolvem. Nesse momento, a gente está naquele espaço de classe. Por exemplo, nós dois conversando aqui, parece que não existe mais nada ao redor. E assim o atendimento. E assim é um atendimento. Porque quando você está no estado de presença, então agora eu estou falando como a pessoa que recebe a facilitação. Isso. Que você abre esse espaço, parece que as barreiras baixam automaticamente, as moléculas expandem e o ser infinito prevalece. Então, o seu corpo se encontra em um lugar de matéria, energia, espaço e tempo. Então, o seu corpo está em matéria, energia, espaço e tempo. Então, esse tempo é relativo ao seu corpo. Aí depois seu corpo dorme. Mas você não tem espaço e tempo. Você está em vários lugares ao mesmo tempo, você é multidimensional. Então, eu te convido a conversar com você. E aí isso é um papo muito legal. Então, tem horas que eu converso com o corpo, que é 3 dias de corpo, falo corpo, que processo você requer, e a gente vai falar com o corpo, que é os sussurros do corpo. E aí, quando a gente vai para a introdução à sinfonia, a gente vai entrar em contato com você. Você que escolheu ter esse corpo, você que escolheu passar pelo que está passando por um aprendizado, por uma experiência aqui na Terra. E essa experiência se torna com mais facilidade, alegria e glória se você inclui seu corpo. Inclui e não julga tudo o que está acontecendo com ele. E a partir dali você vai ter presença. Que novas escolhas eu tenho hoje? E isso está acontecendo com você.
a sua presença, das suas novas escolhas, a leveza, seu dia a dia, as coisas estão fluindo, as coisas estão surgindo, os contatos, né, que a gente conversou, as coisas, Sim. tudo está fluindo, porque você deixou de ser rígida, que é o que a gente está chamando hoje de estrutura. A estrutura dessa realidade de certo, de errado, posso ou não posso, das presunções, né, baseado no que já aconteceu antes. Não, a gente vai se jogar na mágica. Hoje é mágica. Está sendo Está mágico sendo esse mágica. encontro. O corpo da gente é mágico. Acordar de manhã é mágica. E a gente deixa isso tudo passar, essa magia toda. Exato, porque essa magia era quando você era criança. E aí essa realidade foi te tirando da magia. Né? Você vai fazer esse final de semana conversando com as entidades. É mágico. É uma coisa que todas as crianças têm essa habilidade. E vamos fazer o abraço da musa. Ah, vamos encaixar Vamos isso falar aí. no abraço da musa? Vai, termina a mágica que a gente Então, entra no o abraço da abraço musa. do abuso é uma técnica que a doutora, que a filha do Gary, a Grace, vai trazer para o Brasil agora. Vai ter a aula de abraço lá no Rio de Janeiro. Eu vou fazer o fundamento numa semana, na outra tem o CFP e ela vai dar aula de abraço do abuso. Eu É já maravilhoso. fiz a primeira em 2017 com ela, depois fiz a segunda no México, a terceira no Japão e vou fazer a quarta no Brasil. E aí você se torna AHP, Abuse Hold Practitioner, praticante de abraço do abuso. Você escuta um áudio do Gary, no Sim. mínimo 22 vezes, pode ser que seja mais. A gente recomenda que corra barras nesse processo, porque as coisas vêm à tona. E depois procura um praticante de abraço do abuso para uma sessão, onde aquilo é um processo de liberação do que veio à tona. É um espaço incrível que você tem, às vezes mais de uma vez. Você escuta de novo, passa pelo abraço. Então, é um caminho que a gente pode falar de abuso financeiro, abuso Com o emocional, próprio corpo. abuso do próprio corpo, abuso de você consigo mesmo. Então, o termo abuso ele é muito mais amplo. Sim, que as pessoas. Por que eu pedi pra você falar nisso? Porque as pessoas levam, quando fala assim, abraço, abuso. Ai, foi abusada. Foi molestada. A gente leva sempre pro lado sexual, do toque, né? Do Só que isso invasivo. às vezes leva para outros espaços. Muitas Sim. pessoas estão sob abuso psicológico, sob pressão, sobre submissão, Todo mundo. abuso financeiro da mãe, do pai, do esposo, da esposa. Que é um pior do que o controle abuso psicológico. psicológico, que é o gaslighting. Não, e a pessoa que quer controlar sua mente e lhe direcionar. Isso. Você lembra que eu falei pra você que eu tinha visto um cavalo com as rédeas? Isso, lembro. É um abuso que a gente Sim, faz com o animal porque e a tá gente te se. comandando para a direita, para a esquerda, para onde você vai, e te puxa para te frear. E esses freios, muitas vezes, você não percebe. Porque vai bater em gatilhos seus, que a gente chama de GOSMAs, sistemas de respostas reativas, dentro dos 5 grandes. Então você passa por uma validação das suas escolhas e acaba entrando num looping por conta de gatilhos emocionais que vêm lá da infância. Às vezes de um engole o choro, você não serve para nada, mensagens que vão sendo marcadas, que criam agendas. E você fica preso numa agenda achando que o dia que ficar livre dela, tudo vai mudar. E acaba saindo dessa prisão. Esse é um workshop que eu faço bastante, chama Jails, que traz essas Isso é clarezas. bom. Tá? Você percebe as prisões que você se encontra, só que de repente, quando você se torna praticante de barras, começa a perceber que no momento em que você está aplicando barras, você não está preso, você não está na estrutura, você está num flow tão gostoso de presentear as pessoas. Então, foi isso que eu chamei lá no pod da Juanita de modo barras. Você está em fluxo de energia, de barreiras baixas, em interessante ponto de vista, a energia fluindo para você, a pessoa, por mais que chegue depressiva, chateada, Sem em querer luto, falar nada. sem querer falar nada, você vai correr as barras, aquilo faz uma bela de uma limpeza, você fica bem, a pessoa fica bem, é um ganha-ganha tremendo. Então você já vivencia esse espaço, e naquela hora que você está aplicando barras, nada mais é importante. Você não lembra das suas contas, não lembra da sua casa, não lembra de mais nada. Você está em modo de consciência, em modo de contribuição. Então, quando você começa a perceber que você já está saindo da prisão, você vê que ela não está trancada. É só uma questão de ficar menos tempo preso e que ela demore mais a acontecer. Então, às vezes eu entro em julgamento? Sim. Menos tempo, demora mais a acontecer. Às vezes eu tenho agendas que eu me aciono, gatilhos? Sim. Menos tempo, demora mais a acontecer. Então, é uma não cobrança de algo que nós vivemos muito, que é a perfeição. A gente pode vir para o aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento é diferente de perfeição. É porque é um gerúndio, né? Aperfeiçoamento, você está numa dinâmica. É constante aperfeiçoamento através de experiências. Experimentei, não funcionou, experimento diferente. Escolhi. E faço novas perguntas. Opa! Senão você fica querendo sempre ter a escolha certa. E qual é a escolha certa?
Olha, eu teria que dizer que é ser você. Porque o corpo certo para você é o que você está tendo hoje. Se você passa a ser você, a melhor escolha é você. Esse é o livro do Deng Bin-yu. Porque sendo você, mudando o mundo, Esse é quando livro. você muda você. Então a escolha certa é ser você. Essa é a escolha que a gente fala, a voz certa para você, o corpo certo para você, é uma brincadeira sobre o que é certo e o que você já está escolhendo. Você não está errado em ter uma encarnação. Você veio ter uma experiência. Agora, como você lida com a experiência, tirando o julgamento e podendo ter novas escolhas, é o aprendizado. O aperfeiçoamento vem de experiências, não de julgamentos. Então, se eu experimentei uma mistura de um bolo não ficou bom, eu mudo algum ingrediente, que se eu usar os mesmos ingredientes vai ter o mesmo sabor. E lá na introdução à sinfonia ele te fala, se você escolhe uma mudança na sua vida, tem que ter uma mudança de energia. Ou você muda alguma energia, ou você muda algum componente, ou você vai ter a mesma coisa. A diferença de ser você, de Bin-yu, né, que o Den traz, é aonde a gente caminha em todo o caminho de Axis para o maestro e para todas essas classes. A abertura de sinfonia tem a ver com você ser você. Ser você esse espaço que eu estou com vocês aqui, de presença, e quem estiver assistindo ao vivo, a gravação, seja como for, quantas vezes, vai perceber que algo de mim, além dessa realidade, chega em vocês. Chega. Tá chegando aqui. Ó, chega aí, porque Tá isso é quântico. Ó. E essa expansão, quem está assistindo pode receber agora. Mas ficou gravado? Não. Está além dessa realidade. Esse é o espaço da sinfonia. Esse é o espaço acústico de ser. Esse sou eu. Sendo quem eu estou sendo. Sendo a congruência com as energias que eu escolho, sendo a congruência com o meu espaço. E esse é o convite do Axis. Ele é diferente de egoísmo. O egoísmo é somente para mim e a galera que se lasque. O Bin-yu é eu me coloco em prioridade. Sim, é diferente. E passo a ser inspiração para que você se coloque em prioridade. Sim, porque na hora que você está sendo, algo em você resplandece, brilha e magnetiza e as pessoas fazem, uau, como eu quero isso também. Que é o sussurro do corpo. E o sussurro do corpo vem de você estar sendo. Então muitas pessoas vivem uma incongruência vivendo uma imagem. A gente conversou um pouco sobre isso. Oh. E a imagem, ela é uma energia que nos contrai, porque a gente gasta muita energia para manter uma imagem. Cansa. Você até consegue por um tempo, mas quando você começa a perceber que você não tem que agradar todo mundo... E não vai agradar. E não vai. Nem tem, nem vai. Por exemplo, se eu tenho um restaurante italiano, né? Meu sobrenome é Rondelli. Sim. E vou lá servir um rondelli para você. E é por isso que eu fiquei pensando, rondelli é sobrenome massa italiana. Eu fui lá no podcast do Giuseppe Dapri, né? E o Giuseppe tem um restaurante, ele trouxe rondelli pra gente comer no final. Ai, que massa. E todas as brincadeiras da escola, né? Dos amigos. Vou comer um rondelli, te leva numa essas boa. Coisas. Mas se eu tivesse que agradar todo mundo no meu restaurante, e eu tivesse ali 4 clientes, e um fala, olha, tá com muito sal. Outro fala, tem que botar mais pimenta. Olha, esse aqui tá... Sabe, se eu tiver que agradar os 4, eu tô mudando o meu prato. Aí você fica tão louco. E não agrado ninguém. Então eu faço um convite de um prato e escolho, você quer vir no meu restaurante? Seja bem-vindo. Que prato é esse? Esse é meu prato. Eu posso ter até outros pratos, mas essa é a minha receita. Esse sou eu. Então, se você não tem que agradar todo mundo, vai vir um público de acordo com a preferência daquele restaurante. Vira e mexe, aparecem pessoas que indicam. Você é um caso. Você Sim. veio ao restaurante pela indicação de uma cliente que gostou da comida da consciência. E o prato lhe acolheu. E você fala, nossa, que legal, vou vir nesse restaurante também. E assim a sua clientela vai aumentando. É ressonância, né? Ressonância Sim. Com a sua energia. Com a energia, que é dinâmica. Então, digamos que às vezes eu posso não estar muito bem. E ok. Aí eu pergunto, que workshop eu posso criar agora? Opa, esse aqui. Então, pessoas que estão também não tão bem como eu fiquei, podem vir se levantar naquele workshop. Então, já trouxe workshops em que eu não estava legal, não é por isso que eu não vou fazer, vou pegar isso e vou lidar junto com vocês. Vou pegar isso aí que vai ser minha inspiração. E a gente vem juntos. Então você vivencia em você, e quanto mais disposição você tem para lidar com as suas sombras, mais você vai acessar pessoas que também podem lidar. Então, é um desenvolvimento pessoal compartilhado com todos que estão passando. O Den é muito vulnerável. Ele traz as questões na classe. Olha, não estou bem, não estou dormindo, estou passando por o cabelo. isso. É meu cabelo. O cabelo dele é sensacional. E eu acompanho muito o Den, né? Eu fiz com ele 4, 5 classes seguidas no ano passado, né? Tem um Reset 1, que é um presente incrível. Então, gente, consciência é acessível. Entre em contato comigo, aliás. Eu trabalho no suporte do Axis, né? Estou no staff de Axis. Por favor. Já há 77 meses que eu trabalho no suporte. Tivemos reunião hoje. Aliás,
Feliz aniversário, Dr. Dan e Gary. Hoje é aniversário do Dan e do Gary. Mentira! Jura? 22 de maio. Fizemos lá hoje teve reunião do Ai, suporte. que data mágica! Olha aí. Parabéns, menino. Hoje é Tá aniversário vendo? do Dan e do Gary. Todos ganhamos Eles presentes. fazem aniversário no mesmo dia. Ai, que lindo. Olha que 22 de maio. Olha que E bacana. pra quem é católico é dia de Santa Rita, que eu fui Olha na que igreja beleza. hoje. Ah, Que coisa, né? é isso, amiga. Tá. Pois é, então assim, você falando dos sussurros do corpo, porque, voltando, a gente que vive num mundo onde a gente é hora para acordar, sem hora para dormir, é exigência com o corpo, às vezes não come o que o corpo pede. Isso. Então você tem que propiciar ao corpo a escolha. E o corpo, às vezes, aí o corpo começa a adoecer e você não sabe muitas vezes por quê. É o Isso. corpo gritando, não é nem sussurrando mais. É porque eu comento isso, né? O corpo sussurra, por exemplo, a gente está aqui com um copo de água. Ele vai sussurrar com uma boca seca. Não escutou? Ele te dá uma dor de cabeça. Não escutou? Ele te dá uma infecção urinária, uma pedra nos rins, aí já é no nível de greve geral. Mas o aviso veio pela boca seca. Só que aí você, o banheiro é sujo, aí eu vou passar um batonzinho, um brilho. Vou tomar um refrigerante. Vou tomar um refrigerante. Então, mas a água, ela é muito importante. A água é um segundo alimento que a gente tem. O primeiro é o oxigênio. Então, você se nutre não é de comida. O seu combustível principal é respirar. E olha, gente, pouca gente respira para viver. Ela costuma sobreviver respirando curtinho. Então você que está assistindo, presta atenção na sua respiração. Tá assim, ó. Se eu respirar curtinho, eu vou sobreviver. Agora experimenta 3 respirações profundas. A gente Mais vai ficar uma, ó. mais. Pronto. Olha a diferença. O espaço ficou Olha o espaço. Basta respirar, abastece seu tanque de oxigênio. Ainda tá de graça. ainda. E depois é a água. Se você respirar, tomar sol, beber água, colocar os pés no chão, você tá como a grande maioria dos animais do planeta. Entregando pra Os terra, animais né? Se do conectando planeta com a terra. não ficam comendo toda hora. Não. Não. Basicamente ali é uma, no máximo 2 vezes por dia. É, com exceção de alguns aí. Tem uns panda que comem o dia É inteiro. denteiro. É. Tem uns labrador também. Tem um gato que Tem tem um 5 gato. 5 minutos Não, para mas dar assim, a narração. No geral, é uma questão de cultura da gente. Então, nos é colocado certas É uma posicionamentos. necessidade da alimentares. Matrix de consumo, né? E aí a gente entra, né? O fundamento global aconteceu agora, o manual está sendo refeito, essa primeira classe que a gente deu pós-fundamento global, já trouxemos as ferramentas mais novas, chegou um organograma lindo para você trabalhar aquilo que a gente já trabalha nas nossas classes, agora o Dan instituiu ali, que é a quem pertence isso, não é relevante, os 10 mandamentos, implantes distratores, entidades, terra. Ele fez uma maneirinha, eu vou trazer isso para vocês depois num workshop, para vocês sacarem como é esse gerenciamento do seu corpo como ferramenta sensorial. Então, o seu corpo te avisa de certas coisas que você não escuta. É como se fosse o sentido aranha do Homem-Aranha, Por o exemplo. 6º sentido da mulher. Você sabe que aquela comida vai te fazer mal. E você sabe que não é pra ir, E você você vai. acaba Ei, comendo, você sabe e que não é pra ir, você você vai. vai. Aí você fala, eu sabia que ia dar ruim, eu sabia que ia passar mal. porque eu me comprometi que eu tinha que ir, eu fui. Não soube dizer não. Não soube ter espaço. Mesmo que E aí seja na virou última hora. E virou abuso. Voltamos pro abuso. Sim, porque Você se abusa. eu sou de família italiana. Se eu sentar na mesa da minha família e não comer, é uma ofensa. Sim. E olha como é que é. Não sei se na sua família é assim, mas quando alguém está servindo o seu prato, você fala, tá bom, ela põe mais um. É assim. Tá bom, ele põe mais um. Porque pra minha mãe, pra minha família, carinho é comida. Isso, a maioria das famílias. Então é abrir a porta. Você quer comer alguma coisa? Se você for na casa da pessoa, ela oferece um bolinho, você não comer, é até Então, qual a ferramenta que eu recomendo pra vocês? Essa funciona pra muitas coisas. Olha pra pessoa, abre espaço e fala, hoje não. Hoje não, meu bem. Hoje não. Hoje não. Abre espaço para que um outro dia você coma. Você deixa a reticência. Você abre um hoje não, mas com gentileza, não com ofensa. Hoje não, vamos sentar aqui para conversar. Eu não vim aqui. Acho que a gente pode sentar ali na sala e sair da cozinha. Então, o hoje não eu uso para várias situações em que são pesadas para mim.
Então, às vezes, a pessoa me pede um dinheiro, eu pergunto, leve ou pesado? A gente ensina isso em barras. Se for pesado, eu falo, hoje não. No sinal, amigos. Sim. Às vezes, eu recebo no meu direct pessoas pedindo dinheiro e tal. Eu sempre vou perguntar, leve ou pesado? E às vezes é pesado. Para o que eu vou dizer? Eu vou resistir? Reagir? Não, eu falo, olha, hoje não. Pode ser que outro dia. Então, hoje não é gentil. Hoje não. É um não diferente. É hoje não, mas eu deixei a possibilidade para que Até um pra outro dia... gente mesmo, Até pra né? gente, porque você não vai criar barreiras e tentar evitar. Porque a gente entra naquela outra ferramenta de Access, que é o Povades. Pontos de vista que você está evitando, pontos de vista defendendo, mantendo isso em existência. Nas classes, nos workshops, eu dou muita clareza sobre Jails, Povades, 5 grandes e agora estruturas. Cada vez que o Gary e o Dan trazem uma ferramenta nova, tudo muda. Pois o Access é dinâmico. Sim, O porque Access está em constante mudança. Então, a gente está sempre nas classes, a gente está sempre vivenciando. Cíntia, como tradutora, vai traduzir ISB, vai traduzir outras classes, ela está sempre acompanhando. E eu estou sempre nesse caminho, né? Minhas licenças requerem que eu tenha sempre a energia mais recente. Então, a partir de agora, daqui até novembro, eu tenho que fazer todas as classes de sinfonia com o Dan presencial, tenho que estar sempre com ele. Eu vou a Denver, vou a Hungria, vou conhecer a Hungria. Ai, que lindo. Já fui à Croácia. Então, eu tô dando um rolê pelo Fora as mundo. viagens, né? Uma Isso. coisa que eu estava lendo, Maurício, no livro, O Corpo Certo para Você, é a questão de como a cultura da gente traz a comida como um conforto. Sim. É a forma de você se sentir confortável, protegido. Então, mas isso aí, quando você começa a pensar que a comida é uma contribuição para o seu corpo, você vai saber olhar para isso de uma maneira diferente. Né? O que ele conta sobre as ferramentas que estão sendo usadas. Em outros que eu já fiz trabalhos, como a Clínica da Obesidade, é bem legal, um trabalho muito bacana. Ele pergunta quem eu estou comendo, o que eu estou comendo a cada garfada. Por quem eu estou comendo? E aí você está comendo ansiedade, comendo pelas pessoas. E às vezes Comendo a quem pertence isso já funciona. E às vezes a ferramenta, por exemplo, nas 4, 5 classes últimas que eu fiz com o Dan, todas foram a quem pertence isso. Quando eu fui no microfone, era a quem pertence isso. Então a ferramenta que está lá no começo, ela é utilizada lá no Maestro, ela é utilizada lá no ISB. Então, a quem pertence isso hoje é a ferramenta mais presente em todos os lugares. Até cair a ficha de que nós, seres, temos um corpo encarnado que é acesso a uma malha de comunicação, que hoje eles chamam de eletromagnéticos, recebendo pensamentos, sentimentos e emoções. Então, você entra numa... como seria? Num grupo de pessoas que fazem coisas juntas. Uma comunidade. Uma comunidade. Que é maior do que um grupo. E num termo assim que eu posso te dizer um pouquinho pesado, Vai pesado. Caminho da vaca. Sim. O caminho rebanho. O caminho da vaca. Todo mundo vai seguir aquele caminho. Você não sabe por quê, mas você vai atrás. Porque ele já está feito, aquela trilha. Então é muito mais confortável ir no caminho da vaca. Se você for pegar um caminho diferente, vai ter carrapicho, o mato vai pegar na sua cara, potinho, vai te arranhar. Mais esforço. Então, aí você tem o espaço do desconforto da consciência, que é lidar o que você está escolhendo lidar. Então, às vezes, uma facilitação, uma classe, um workshop traz desconforto. Porque você está acessando aquilo que está por baixo. Mas com a sua escolha do mantra, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, você leva o desconforto como consciência, que é o desconforto da consciência, e tem novas escolhas. E aí o seu desconforto começa a ficar mais leve e você tem mais escolhas. Então, fácil é diferente de facilidade. Isso. Fala um pouquinho desse mantra, que o pessoal que escuta Access, e a gente vê, vendendo em lojinha, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria. É como se fosse um otimismo. O pneu furou, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Você entra como pode melhorar, qual o presente nisso, o que tem aqui que eu ainda não percebi. Em vez de ficar chutando o pneu, revoltado, chateado, pergunta, que escolhas eu fiz? Porque na rua de trás, se eu virasse, eu não pegava o buraco. Qual o presente que tem aqui? Qual o presente que tem aqui? Então, lidar com o otimismo cria uma energia que você pode surgir. Por exemplo, o cara numa estrada à noite, escuro, chovendo, sem sinal de celular, furou os 2 pneus. E ele foi pro mantra. Como pode melhorar? O que mais é possível? Qual o presente que tem aqui? Passou um guincho. Isso acontece muito comigo. Um guincho, cara. A gente Agora, se ele tivesse chateado, chutado, reclamando, olhando pro outro lado, o guincho passava. Não, o guincho não vinha. Nem que vinha. O cara parava lá atrás. Porra, o cara catar os 2 pneus no escuro, sem celular, de noite, passou um guincho. Então, mágica. Então, reconhecer as mágicas que você já criou, cria mais mágica.
A gente não reconhece. E parar de né? reclamação. Gente, já tem coisa linda na nossa vida. A gente está olhando pro pessimismo, pro que já não tem, pro que está faltando. Mas olha o presente, gente. Eu comecei com vocês. Respira. E hoje, com todos os acontecimentos do Rio Grande do Sul, você tem um colchão. Você tem um cobertor. Você tem um Você tem uma teto. casa. Você tem um teto. Então, a riqueza de ser milionário, para essas pessoas mudou. Então, valorizar o que você tem, reconhecer o que você tem e olhar para o que você tem. Ah, hoje eu tenho esse copo. O que eu faço com ele? Ah, eu posso fazer caipirinha. O que eu posso fazer com o que eu tenho hoje e o que mais é possível além disso? Quais são os seus ativos? Quais são suas habilidades e capacidades que muitas vezes você julga como errado? Uma das minhas habilidades hoje é falar muito. A minha. E eu me julgava por falar muito. Hoje eu falo de manhã, de tarde, de noite. E tem quem escute. Tem quem me chame pra escutar mais. Tem quem escute pra fazer um podcast. Mas é. Então eu era falatório. Hoje meus amigos me procuram, as pessoas me procuram, pois eu tenho esse espaço de recebimento. Acabei de receber uma ligação, uma mensagem linda de um grande amigo de Brasília que se mudou para João Pessoa, emagreceu 18 quilos, tá acordando de manhã, a vida mudou, vai montar um restaurante. Eu fiquei muito feliz por esse amigo me mandar essa mensagem. Isso nós chamamos de generosidade de espírito. E eu falei, me avisa da inauguração que eu vou. Sempre eu fui quando ele abriu um restaurante. João Pessoa? É. Até eu vou. Onde é? Já tem outra Vou cliente. descobrir, eu te falo. Porque eu sempre vou prestigiar meus amigos. Então, eu sou aquele amigo que vai no velório, eu sou aquele amigo que vai na inauguração, eu me procuro estar me mantendo conectado com os meus amigos. Eu posso não estar presente o tempo todo, porque eu estou viajando muito, mas eu encaixo na agenda encontrar com eles, mandar uma mensagem. São sementes de consciência que a gente coloca, não empurrando, mas sendo. Você falou uma coisa certa. Que você falou isso na sinfonia. A gente se torna a sinfonia. Se torna sinfonia. Você falou, não forçando, sendo. Sendo. A gente sendo quem a gente é, isso é sempre uma busca, né? Um trabalho de lapidação. De Na verdade, esse é um encontro. Eu acho muito diferente de buscador de encontrar. A gente está encontrando diariamente. Agora, a gente não reconhece o que encontrou e julga o que encontrou. Agora, se você olhar para o seu passado, que você, por exemplo, uma coisa que você queria, de repente você já adquiriu, só que não está reconhecendo que demorou um pouquinho mais de tempo. Eu não veio do jeito que você achava que era para você achava que era. Eu queria uma caixa rosa, vem a caixa amarela. Mas você está ali. Você queria um carro, de repente você já tem. Você queria um relacionamento, você teve. Então, todas essas coisas que estão surgindo, a leveza de você ser um flow por essa realidade, fluir por essa realidade, ser a pergunta nessa realidade é o grande espaço. E aí entra as possibilidades de escolhas que você teve. Workshop, atendimento, classes, sinfonia, classes. Sinfonia. E você está caminhando numa consciência, e aí o emaranhamento nos trouxe aqui hoje. E eu estou muito feliz. É isso aí. E eu tenho certeza que quem está recebendo toda essa energia, porque não é nem informação, é essa energia. Sim, acho que aqui tem algo além de informação, além de um bate-papo. Acho que assistir isso aqui, as pessoas que me acompanham falam, a sua voz me acalma, a sua presença me deixa... Não, sua voz chega onde eu estiver. Sua presença chega, né? Sua presença de espírito. Mas, Maurício, eu fiquei muito feliz de ter você aqui. Vou fazer só umas 4 perguntas rápidas, bate-bola, que foi diferente dos outros podcasts que você já fez. Sim. E essa é a contribuição do Café com Consciência. Trazer um outro lado do Maurício, que todo mundo já conhece e tal, mas falar dessa questão do corpo, dos workshops, né? E dessa questão de ser a gente. Mas eu gostaria de fazer um bate-bola aí pra você. Vamos lá. Uma saudade. Bicicleta. Moto não é aqui. A moto eu ainda tenho. Bicicleta que eu fui ciclista, né? Então, andar de bicicleta é muito legal. Um arrependimento. Olha, andar mais de bicicleta. E olha que eu andei bastante. Mas a liberdade do ciclismo, né? Além do motor, para mim é uma das coisas mais livres que tinha. Como adolescente, tive situações da minha vida de separação dos pais. Então eu olhava assim, eu olhava no horizonte, eu vou lá. Eu pegava a bicicleta e eu ia. Depois que eu comprei a moto, eu falava assim, eu vou ali. Aí eu ia de moto para Fortaleza. Mas o não ter o barulho, você pedalar, você ir, você subir, você se superar, para mim assim é uma coisa que eu escolho voltar, tá pedalando. Uma saudade. Meu pai. Uma dúvida. Olha, não tem. E uma certeza. Estarei com o DEM na abertura de sinfonia em novembro. Esse é meu alvo
Não importa como eu chegue lá, mas eu vou estar lá junto com o DEM, criando mais para todos. Isso, com certeza, é uma escolha que eu estou engajado. E se Maurício Rondelli puder deixar uma mensagem para quem vai escutar isso fora do espaço-tempo, não vou falar o que é consciência, não. Alguém em algum lugar vai ouvir Maurício Rondelli nesse podcast. Qual a mensagem que ele quer deixar aqui? Acredite em você. Mesmo que você ainda não saiba quem você é, mas acredite em você. Lá dentro tem algo que você pode despertar, que é o espaço de que não tem nada errado. Acredite em você. É a única coisa que eu posso dizer pra você. Você é o sucesso, você é a mágica, você é o poder. Só não descobriu isso ainda. Bravo. Obrigada, Maurício. Obrigado, Obrigada Ana. mesmo, viu? Gratidão imensa. Nos vemos no próximo café com muito mais consciência. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Splendid.